Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Beatriz, sou professora de matemática e estou aqui para falar com você um pouquinho sobre as integrais indefinidas, tá bom? E a primeira coisa que eu venho trazer para você aqui é a definição, né? O que é uma integral indefinida, certo? Bem, se você tem uma função f de x e ela é uma primitiva de f, a expressão f de x mais c é chamada de integral indefinida da função f, tá? E ela é denotada por integral da função f, dx representa a variável que a gente está calculando a integral, tá? No nosso caso, a gente está calculando a integral em relação à variável x. Isso é igual a f de x mais c. Bem, queria falar uma coisa muito importante para você, que é o seguinte. Se você não sabe o que é uma função primitiva, você precisa olhar na descrição desse vídeo a definição de uma função primitiva, porque ela faz parte aqui da definição de integral indefinida, tá? Bem, ok. Voltando aqui à definição de integral indefinida, dessa definição nós temos duas coisas importantes. A integral da função f de x é igual a f de x mais c, se somente se a derivada da função f de x é igual a f. Então você calcula a integral ali e se você quer, se você quer identificar se realmente o cálculo daquela integral está correto, é só você calcular a derivada do seu resultado, tá bom? E isso tem que dar a função f de x. Beleza. Segunda coisa, a integral da função representa uma família de funções. Então, existe N ali, funções que são resultados dessa integral. E tudo isso depende da constante c, tá? Aí, vamos lá. Proposição. Bem, nós temos duas funções, fg, certo? Que vai de um intervalo aos reais, e k, que é uma constante. Beleza. Primeiro ponto, a integral de k vezes f de x é igual a k vezes a integral da f de x. Eu vou mostrar para você nesse momento que isso aqui é uma verdade, tá? Então vamos lá, ok. Olha só, bem, seja f de x uma primitiva, certo? De f, temos o seguinte, ó, que a derivada da função f de x é igual a f de x, tá? Igual a f. Ok. Tá. Também, olha só, também, que audaciosa, f de x é uma primitiva, certo? De k, f de x. Vou te mostrar que isso é uma verdade. Por quê? Como que eu vou mostrar? Eu vou derivar k, f de x, tá bom? Eu vou derivar isso aqui. Como resultado dessa derivada, nós temos k vezes a derivada de f de x, certo? Certo. Bem, como a gente já viu, né, que f é primitiva, que f de x é primitiva de f, então nós temos que isso aqui, ó, é igual a k vezes a f de x, porque eu substituí a derivada da f de x por f, tá bom? Então, beleza, então eu te mostrei que essa função é primitiva dessa, certo? Beleza. Agora vamos lá. Agora nós vamos calcular o seguinte, ó, nós vamos calcular a integral, certo? De k, f em relação a x. Como eu já mostrei que é primitiva, então o resultado dessa integral é o quê? É k, f de x mais a constante, certo? Eu posso escrever isso como kf de x mais k vezes c. Porque quando a gente derivar isso aqui, pessoal, a derivada da constante é nula. Então não faz diferença. Então eu tenho agora o quê? Um fator comum aqui, ó. Eu tenho k como fator comum. Então eu vou colocar em evidência. Então eu tenho f de x
mais a constante C, tá vendo? Olha só, vamos lá. Então, nós temos o seguinte, ó. Nós não temos que a integral da f de x é igual a f de x mais c, certo? Ou seja, aí eu vou continuar. Isso aqui é igual a k vezes a integral da f de x. Pronto, ó. Portanto, nós temos que a integral de k vezes f de x é igual a k vezes a integral da f de x, tá bom? Então, se você tem ali uma constante multiplicando a sua função, né? A integral da constante multiplicando com a sua função é igual a constante vezes a integral da função, tá? Salvador de pátria. Não vou mentir, salvador de pátria. Vamos lá, próximo. 2 pontinhos ali, tá? O próximo são os 2 pontinhos ali. Beleza, vamos que vamos. Então, ok. Bem, nos 2 pontinhos, ali está falando sobre a integral da soma de 2 funções, né? Então, ali fala da integral da soma de 2 funções. Vamos mostrar aquilo ali. Vamos que vamos. Vamos mostrar aquilo ali. Bia, preciso saber mostrar tudo isso? Ah, depende, né? Se você estiver fazendo a licenciatura aí, acredito que você precise. Mas, caso não esteja, os resultados, por enquanto, são suficientes. Vamos lá, 2 pontos, hein? Esse aqui agora. Seja f de x e g de x funções primitivas, certo? Respectivamente, das funções f e g. Disso aqui, o que nós temos? Que a derivada da função f de x é igual a f e a derivada da função g é igual a g, tá? Pronto. São primitivas, a gente já consegue afirmar isso aí, tá? Bem, assim, nós temos o seguinte, ó, que a f de x mais a g de x também não. A f de x mais a g de x, ela é primitiva, certo? Da função f de x mais a g de x, tá bom? Aí vamos lá, pois, aí o que eu faço? Calculo a derivada disso aqui. Então, vou derivar aqui, ó, f de x e g de x. Isso é igual à derivada da f mais a derivada da g. Ou seja, isso aqui é igual a f de x, que eu já falei lá em cima, ó, mais a g de x, certo? Agora, vamos lá. Calculando, vou calcular aqui, ó, calculando a integral da f de x mais a g de x, certo? Nós temos que isso é igual ao quê? Não já foi falado que isso aqui é primitivo? Então, f de x mais a g de x mais a constante c. Pronto. Vamos lá, maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o seguinte, ó, que o meu c é igual a c1 mais c2, tá bom? Vou considerar que o c é c1 mais c2. Então, daí, nós temos o seguinte, ó, que isso aqui, ó, é igual a
f de x mais c1 mais a g de x mais c2. Pronto. Certo? Certo. Certo. Aí, olha só. Como a integral da f de x é igual a f de x mais c e a integral da g de x é igual a g de x mais c, certo? Concluímos o seguinte, ó, que a integral da f de x mais a g de x, certo? É igual a... Tá vendo essa expressão aqui, f de x mais c1? Eu vou substituir pela integral da f de x, tá bom? Tá vendo aqui g de x mais c2? Então, eu vou substituir pela integral da g de x. Tá vendo que foi bem tranquilinho? Bem tranquilinho, de boa, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir, tá? Esse segundo ponto aqui, pessoal, o que acontece com esse segundo ponto? Existe uma coisa chamada regra da linearidade. Então, eu tenho ali, eu mostrei para vocês, né? Mostrei para vocês com a soma de duas funções, certo? Mas isso aí aplica-se para N funções. Então, cada caso, um caso, né? Cada caso, um caso. Vamos lá. Só bênçãos aqui, ó. Não sei porque o quadro não tá apagando direito, mas seremos felizes, tranquilamente. Ok, vamos lá. Aí, o que eu fiz? Eu trouxe alguns exemplos ali, ó. Aqui eu vou fazer o exemplo, calcular a integral do cosseno de x. Olha só, na letra a integral do cosseno de x é igual a o seno de x mais c. Uai, Bia, como assim? Como assim? Como assim? Como que a integral do cosseno é o seno? Cara, é simples, ó. Simples. Eu simplesmente vou derivar, certo? O seno de x mais c. Então, eu tenho o quê? A derivada do seno é o cosseno de x. A derivada da constante é zero. Tá bom? Tranquilo? Tudo bem? Então, vamos lá. Letra B. A integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Por quê? Porque se eu derivar e elevado a x, eu tenho o próprio e elevado a x. Tá vendo? Então, toda vez que você quiser ali identificar se é válido ou não aquela integral, é só você derivar, entendeu? É só derivar, tá todo mundo bem. Aí, olha só, beleza, tá vendo essa coisa, é só derivar? Por isso que eu trouxe para vocês o pensamento da tabela de integrais imediatas, tá? Essa tabela vai te dar um norte maravilhoso. Porque se você não souber as derivadas, os resultados das derivadas, meu amigo, para tu sair da integral, só Jesus, só Deus. Mas é assim mesmo, tá? Vamos lá. Aqui, vamos fazer mais alguns exemplos, tá? Ok, letra A ali. Letra A embaixo, a integral de 3x ao quadrado mais 5 mais a raiz de x, tá bom? Então, a gente quer calcular isso aí. Bem, qual é o primeiro passo aqui, né? Primeira coisa que eu vou usar aqui, ó, é a proposição ali, tá? Então, usando a proposição, né? E até mesmo a regra da linearidade, né? Nós temos o seguinte, ó, que a integral, tá? De 3x ao quadrado mais 5 mais a raiz de x, ela é igual à integral de
3x ao quadrado, mais a integral de 5, mais a integral. A raiz de x eu vou escrever como potência, tá? Potência racional, com expoente racional. Então, x elevado a 1 sobre 2, porque a raiz aqui é quadrada. Pronto, já resolvo muita coisa. Ainda usando a proposição, eu vou escrever 3 vezes a integral de x ao quadrado, tá bom? Porque o 3 é uma constante. Mais 5 vezes a integral de 1, mais a integral de x elevado a 1 sobre 2. Beleza. Então, pronto, chegamos aqui. Olha só. O que acontece? A partir daqui, pessoal, você vai usar o quê? A tabela de integrais imediatas, tá? Então, você vai lá consultar. Vai estar na descrição desse vídeo aí, ó. Usando a tabela de integrais imediatas, tá bom? Vai ter que usar a tabela de integrais imediatas, tá? Então, usando essa tabela, vocês vão ver o seguinte, ó, que a integral, certo, de x ao quadrado é igual a 3 vezes x elevado ao quadrado mais 1 dividido por 2 mais 1, mais 5 vezes x mais x elevado a 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 sobre 2 mais 1, mais a constante c. Isso usando a tabela de integrais imediatas, tá bom? Você também tem que usar. Então, aqui, ó, nós temos 3x ao cubo sobre 3, mais 5x, mais x elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, mais a constante c. Então, nós temos aqui, ó, simplificando, nós temos x ao cubo mais 5x. Bem, é uma divisão por um número racional ali, um racional um inteiro no numerador e um racional no denominador. Conservo o numerador, então vou conservar x elevado a 3 sobre 2 e multiplicar pelo inverso do número que está no denominador. E o inverso de 3 sobre 2 é 2 terços, tá? Pronto. Acabou aí, ó. Agora você conclui, ó. Portanto, você viu que é tranquilo? A integral de 3x ao quadrado mais 5 mais a raiz de x, certo? É igual a x ao cubo mais 5x mais 2 terços de x elevado a 3 sobre 2, mais a constante c, tá? Então, esse aqui é o resultado. Cara, quer uma dica? Escreve na sua prova, faz muito, explica cada etapazinha do seu raciocínio, tá? Porque o professor, ele gosta de ver a prova ali cheinha. Ó, fica tranquilo, vou apagar aqui, mas depois você volta o vídeo, ou melhor ainda, faz sozinho, tá? Vamos lá, vamos para a letra B, tá bom? Vamos fazer a letra B. Ok. Acredite. Olha, contar um negócio pra vocês, viu? Tá moleza não. Mas dá certo. Uma hora dá certo. Então, galerinha, vamos ver aqui mais um. Letra B ali, tá? Vamos lá. Vamos ver a letra B. Na letra B, a gente tem que calcular ali a integral da secante ao quadrado de x sobre a cossecante de x, tá bom? O que você precisa lembrar? Relações trigonométricas, não tem jeito, tá bom? Então, aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Sabemos o seguinte, que a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. E a cossecante de x é igual a 1 sobre o seno de x. Daí, o que é que nós temos? O que é que nós podemos escrever? Nós podemos escrever que a secante ao quadrado sobre a cossecante é igual a
1 sobre o cosseno ao quadrado de x dividido por 1 sobre o seno de x. Isso é igual a 1 sobre o cosseno de x, certo? Vezes o cosseno de x, vezes o seno de x. Isso aqui eu vou escrever como? Vou escrever como seno de x sobre o cosseno de x, vezes 1 sobre o cosseno de x. Bia, por que você está fazendo isso? Para usar a tabela de integrais imediatas, não tem jeito. Eu quero transformar isso em secante, tá? E tangente. Olha só, vamos lá de novo. Nós sabemos que a tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x e que a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. Pronto. Aí daí o que você faz? Agora, eu vou escrever aqui, ó, a integral da secante ao quadrado de x sobre o cossecante de x é igual a integral, vamos lá. Aqui não tá o seno sobre o cosseno, que é a tangente? Tangente de x, vezes. Aqui não tá 1 sobre o cosseno, que é a secante, vezes a secante de x, tá? Pronto. Então, usando a tabela de integrais imediatas, usando a tabela de integrais imediatas, certo? Nós concluímos que a integral da secante ao quadrado de x sobre a cossecante de x, ela é igual a secante de x mais a constante c, tá? Bem, é exatamente isso que eu precisava mostrar para você nesse vídeo, tá? Na descrição do vídeo vai ter vários links levando a outros exercícios que a gente calcula integral indefinida, caso você queira ver mais exemplos para entender mais ainda o conteúdo, beleza? Bem, eu espero ter ajudado você. Caso eu conseguir, curte aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal que eu preciso bater 1000 inscritos. E é isso, muito obrigada pela sua atenção, ó, um beijo, tchau!